Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos explorar juntos os passos envolvidos na elaboração dos estatutos para uma associação e a sua subsequente publicação no Boletim da República de Moçambique. Se você está a trabalhar para uma organização sem fins lucrativos, se você está a pensar em abrir uma associação juvenil, este vídeo pode ser importante para você. Lembre-se, na semana passada nós estivemos a falar sobre os passos para registrar uma associação em Moçambique no âmbito provincial. E hoje, nesta sequência, vamos falar, portanto, os passos para a elaboração dos estatutos da associação e a sua publicação no Boletim da República. E antes de entrarmos na nossa conversa profundamente, vocês sabem que isto aqui é tradição neste espaço. Na semana passada eu estive a ler este livro, o livro Building a Second Brain, do Tiago Forte, que, portanto, relata-nos sobre as técnicas de como nós fazemos um boost da nossa memória, como fazemos um boost da nossa eficiência profissional. E hoje não vai ser diferente. Eu sugiro-vos um livro que eu já li há bastante tempo, este livro do autor Arafat Kossa, portanto, um jovem moçambicano que tem estado a trabalhar de forma incrível no setor de oratória. Ele publicou este livro que se chama-se Oratória, o Oxigênio das Relações Interpessoais. É um livro que vai, portanto, desenvolver as suas habilidades de liderança na componente de comunicação, na componente de oratória, na componente de fala em público. Se tu queres dominar esta técnica, eu sugiro-te a procurar por este livro, ainda está disponível. Se tiver dificuldade, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o contacto do Arafat, nesse caso, o link para a sua página, e vocês podem rapidamente interagir com ele e ter o livro. O livro é incrível, o livro é transformador. Eu recomendo-vos. Portanto, vamos ao tema de hoje. Muito bem, o tema de hoje é mesmo este. Os passos para a elaboração dos estatutos da associação e a sua subsequente publicação no Boletim da República. Os estatutos são um conjunto de normas jurídicas que servem para regrar o funcionamento de uma sociedade, de uma associação, de uma empresa, seja o que for. Neste contexto, nós vamos falar de conjunto de normas jurídicas que servem para orientar uma associação. Infelizmente, na componente de elaboração de estatutos para uma associação, o que se tem notado, pelo menos pela experiência que eu tenho, é que as associações, muitas delas, quando estão a elaborar os seus estatutos, elas baseiam-se meramente em copiar os estatutos das outras associações, ipsis verbis, quer dizer, tal e qual, mudando apenas questões mínimas, como, por exemplo, objetivos, finalidade da associação, etc, etc. Isto não é uma prática muito boa, porque o estatuto deve ser um documento que identifica a sua própria associação. O estatuto tem que ter uma relação com aquilo que é a sua missão, a sua visão como associação. Se o estatuto falhar nisto, acaba falhando em muitos outros aspectos. Portanto, a minha recomendação é que não faça cópia tal e qual dos estatutos que encontrar na internet, seja onde for. Procure fazer um estatuto único, um estatuto realístico, de acordo com a sua realidade dentro da sua associação. Ok? Não faça isso. Uma outra coisa que eu vejo é que muitas associações em Moçambique, elas conseguem legalizar-se até no nível de ter o despacho do governador, conseguem ter o certificado, a certidão, mas quando se trata de publicação dos seus estatutos no Boletim da República, isto acaba sendo difícil para as associações de sociedade civil. Uma das razões tem que ver com a questão do custo para a publicação. A segunda razão pode ser mesmo a questão de desconhecimento. Quer dizer, as pessoas não saberem como é que esse processo se faz. Por isso é que nesse vídeo aqui eu vou partilhar um modelo de elaboração de estatuto simples, que não vai ser longo, que pode ser adequado àquilo que são a sua realidade financeira como associação. Quer dizer, como nós sabemos que a publicação do estatuto no Boletim da República tem custos, é importante que esta elaboração dos estatutos seja também alinhada com aquilo que é a capacidade financeira da nossa associação. Em norma, os estatutos são divididos por capítulo, artigos,
números e alíneas. E este modelo que eu vou partilhar convosco, ele tem apenas 4 capítulos. No primeiro capítulo, você e o seu grupo da associação devem refletir sobre a denominação da sua associação, os objetivos da sua associação, a natureza desta associação, a sede desta mesma associação. Quer dizer, o capítulo número 1 tem que ser o capítulo que vai refletir sobre todos esses elementos. É onde vocês vão, portanto, dizer como é que a vossa associação se chama, onde é que ela está localizada, qual é o objetivo desta organização, por que é que ela foi criada, etc, etc. Isto é feito no capítulo número 1. No capítulo número 2 é onde vocês vão refletir sobre os membros, os seus direitos e seus deveres. Normalmente, os membros de uma associação, eles podem ser membros fundadores, podem ser membros eméritos, podem ser membros efetivos. Depende de como é que vocês querem estruturar esta parte. Ok? É aí onde vocês vão dizer como é que o indivíduo A pode tornar-se membro da sua associação. Quem é considerado membro fundador da sua associação? Quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? E quando aqueles deveres não forem cumpridos, até que ponto há alguma sanção para o membro que não cumpriu? Qual é o tipo de sanção que ele vai sofrer? Portanto, isto tudo tem que estar refletido no capítulo número 2. E no capítulo número 3 é onde vocês vão fazer uma reflexão sobre os órgãos sociais, a sua composição e as suas competências. Normalmente, os órgãos sociais de uma associação são 3, nomeadamente, temos o Conselho de Direção, temos o Conselho Fiscal e temos a Assembleia Geral. Esses 3 órgãos são, portanto, pequenos departamentos criados dentro da própria associação que vão permitir um funcionamento democrático e normal da própria associação. Cada órgão social tem que ter uma composição própria e tem que ter competências próprias. Na composição, por exemplo, do Conselho de Direção, vocês podem definir, por exemplo, ter um presidente, ter um vice-presidente, ter um vogal, etc. Depende de como vocês querem definir. E o mesmo exercício faz-se no Conselho Fiscal. E também, por fim, faz-se igualmente na Assembleia Geral. Ok? Isso é muito importante. Lembrem-se, no capítulo 3, façam esta reflexão muito realística, baseando-se com aquilo que é a vossa realidade. Ok? O ponto número 4, nesse caso, que é o capítulo número 4 dos seus estatutos, por favor, focalizem-se sobre as receitas. Reflitam sobre de onde é que as receitas virão para sustentar a sua associação. Vocês devem dizer lá, neste capítulo, de onde é que vocês trarão dinheiro para que a vossa associação consiga lograr os seus objetivos. Descrevam as atividades que vocês vão fazer para angariar dinheiro para o funcionamento da vossa associação. Normalmente, os estatutos, por mais longos que sejam, é quase que impossível abarcarmos todos os elementos. Mas esses elementos que eu deixei ficar aqui são elementos chaves, fundamentais, para que os estatutos estejam minimamente completos e aceitáveis. Eu recomendo que, depois de termos esses 4 capítulos lá dentro, procure-se pelo menos o último artigo, pode ser o último artigo do capítulo 4, coloquem aí disposições transitórias. É lá onde vocês, por exemplo, vão dizer que, olha, tudo aquilo que os meus estatutos não cobriram serão tratados à luz de uma disposição legal específica em vigor no país. Okay? Assim vocês assumem que, olha, nós não cobrimos tudo, mas havendo qualquer questão a ser tratada que não esteja coberta pelos estatutos desta minha associação, nós recorreremos à lei que trata disto em vigor no nosso país. Feito isto, nós temos os nossos estatutos prontos para serem publicados no Boletim da República. Como é que tu fazes, então, a publicação destes estatutos no Boletim da República?
É simples. Tu pegas na cópia autenticada dos estatutos aprovados em Assembleia Geral da sua associação e uma cópia digital, vá à imprensa nacional mais próxima de si. Acredito que em cada província deve ter uma delegação da imprensa nacional. Vá para a imprensa, diga que quer publicar os seus estatutos, e eles vão te dar a cotação e os custos e faça o pagamento. Por exemplo, recentemente eu publiquei os estatutos da minha empresa no Boletim da República. Era um estatuto apenas de 2 páginas e aquilo custou-me 8.630 meticais. Ok? E quando eu fiz os cálculos, verifiquei que por linha eles estavam a cobrar 103 meticais. Portanto, assumindo que por linha custa 103 meticais, você faz o mesmo cálculo aí em casa, pega nos estatutos que tens, contas quantas linhas têm os seus estatutos, faz a multiplicação por 103 e vais encontrar o custo para a publicação dos seus estatutos. Por isso é que eu recomendo, por favor, faça um estatuto cujo custo não será superior à sua realidade financeira. E sendo uma associação, então, nós sabemos que há dificuldade financeira. Portanto, quanto menor for o estatuto, melhor, porque tu consegues publicar. E depois de tu submeteres os seus estatutos para a publicação no Boletim da República, é só uma questão de aguardar. Num período de 1 a 2 semanas, ele estará disponível na base de dados da imprensa nacional. E façam como eu. Por exemplo, quando eu mandei publicar os meus estatutos da empresa que eu, portanto, dirijo, fui ao site da imprensa nacional depois de uma semana, naveguei pela página loja, escrevi o nome da minha empresa, nesse caso RMBJ, cliquei em pesquisar, esperei um bocadinho e ele mostrou-me um Boletim da República, onde estavam publicados os meus estatutos. Eu baixei o Boletim da República, verifiquei e notei que a minha empresa estava definitivamente publicada no Boletim da República de Moçambique. Tendo a empresa publicada no Boletim da República os seus estatutos, ou a associação, nesse caso, você está pronto para, por exemplo, abrir uma conta bancária, porque a experiência manda dizer que os bancos em Moçambique, para que tu abras uma conta bancária em nome da sua associação, em nome da sua empresa, requer-se que vocês tenham os estatutos publicados no Boletim da República. Pode ser que não sejam todos os bancos, mas a maioria dos bancos pedem isto. Então, com o estatuto publicado, você pode considerar-se completamente legalizado, uma associação reconhecida dentro da República de Moçambique. Já sabemos até aqui como registrar uma associação em Moçambique, pelo menos no nosso vídeo anterior nós falamos sobre isso, e já sabemos como elaborar um estatuto e adequá-lo dentro dos nossos orçamentos e publicá-lo no Boletim da República de Moçambique. Feito isto, a sua associação está completamente legalizada. Parabéns! Parabéns! Mas atenção! Muitas associações, depois delas serem criadas, elas morrem à mesma velocidade com que foram criadas. Aqui está um grande problema. É por isso que, na nossa próxima sentada, nós vamos discutir sobre a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade das associações em Moçambique. Como tornar a sua associação sustentável? Isto é muito importante, meus caros amigos, porque eu acredito no poder das associações. Eu acredito que as associações têm um papel importante no desenvolvimento local, no desenvolvimento do país. Há muita coisa que está a andar bem neste país graças à intervenção positiva das associações. Por isso é que a sua associação, uma vez criada, não pode morrer. Ela tem que resistir. Para resistir, é importante então aprender como torná-la resistente. E é isso que vamos falar na próxima sentada, sustentabilidade da associação. Ok?
Terminamos por aqui, meus caros amigos. Espero que tenham gostado. E, por favor, não esqueçam de ler o livro do Arafat de Cossa, Oratória, O Oxigênio das Relações Interpessoais, um livro que vai te dar dicas de como falar em público de forma correta, expor suas ideias, até porque, se tu és o líder da sua organização, tu precisas dessa habilidade. Até a próxima. Estamos juntos.